Boa noite, Cláudia. Boa noite, Marcelo. Depois da semana de muitas bênçãos, nós vamos continuar aqui louvando o nome de Deus, mas dessa vez cantando alguns hinos para agradecer o nome dele. Amém. Então vamos começar cantando uma música que pede para que Deus continue brilhando em nós, porque somente assim nós conseguiremos refletir a luz dele, através dele. Brilha em mim. Como o sol no céu, eu quero brilhar. Como o farol que guia os barcos no mar. Ser portador de luz e compartilhar. Como uma vela divide a chama com outras e um grande clarão se produz. Quero cumprir a missão, vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Agora as mulheres começam. O sol no céu, eu quero brilhar. Como o farol que guia os barcos no mar. Agora os homens. Ser portador de luz e compartilhar. Como uma vela divide a chama com outras e um grande clarão se produz. Todos juntos. Cumprir a missão, vencer a escuridão, resplandecer a luz do amor de Jesus. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Quero glorificar ao Pai com a luz que Jesus me dá. Vou morrer para o mundo, mas que Ele viva em meu lugar. Brilha em mim, Senhor das luzes, Cristo meu. Quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim. Senhor, brilha em mim. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que se nós formos fiéis no pouco, no muito, Deus nos vai colocar. Esse é o momento que nós somos provados, que cada dia nós somos provados, na verdade. E se nós passarmos por esses momentos, se nós vencermos e formos fiéis até o fim, a grande recompensa a gente vai herdar. Vamos cantar, então, fiel a toda prova. Que possamos cada vez resistir à tentação, ser fiel a Deus
que a grande recompensa nós vamos alcançar. Amém? Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Muito feliz de receber vocês aqui mais um dia. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo. Para quem estava presente nos últimos sermões, vai ficar um pouquinho mais fácil compreender. Porque hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 8 de Daniel. E quem não estudou a respeito, quem não ouviu nada sobre o capítulo 2 e o capítulo 7, vai ficar bem difícil de entender alguma coisa hoje. Então, eu vou tentar dar uma recapitulada, né, sobre os conteúdos que a gente viu no passado, que já faz alguns dias. A gente vai recapitular e a gente vai estudar o capítulo 8, onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre as 2.300 tardes e manhãs, que é talvez o maior período histórico que nós temos descrito através das profecias. Mas antes, como é um assunto difícil, eu quero fazer uma oração. Obrigado. Certo? Eu vou fazer uma oração junto com vocês. Deixa eu correr lá para cima. Aqui. Quero fazer uma oração junto com vocês e depois a gente continua, tá certo? Vamos orar juntos. Querido Deus eterno Pai, obrigado mais uma vez pelo teu santo dia, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo teu amor e também pela tua presença. Nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados,
Que o Senhor esteja ao nosso lado, Pai, e que tudo que a gente venha fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Que no dia de hoje, ao estudar a Tua palavra, o Senhor possa nos ajudar a compreender mais do Teu querer, segundo a Tua vontade. Mais uma vez nós te pedimos para que o Senhor se faça presente, envie o Espírito Santo para tocar em nossos corações, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, nestes últimos sábados, como eu falei para vocês, nós estudamos aí um pouquinho a respeito do livro de Daniel. Nós vimos que Daniel tem duas histórias interessantes. Para quem lê pela primeira vez, parece história que não tem nada a ver com a Bíblia. Uma fala de um sonho que um rei teve a respeito de uma estátua que tinha cabeça feita de ouro, peito e braço feitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura de barro e ferro, certo? E aí também no capítulo 7, mais tarde, passam-se alguns anos, Daniel já é mais velho, certo? Daniel agora tem uma visão que fala mais ou menos sobre a mesma coisa, só que com mais detalhes. Só que em vez de ele enxergar uma estátua, ele enxerga 4 animais diferentes emergindo do mar. O primeiro era como um leão, que tinha asas de águia e foi posto de pé, foram arrancadas as suas asas e foi colocado nele um coração de homem. Depois nós vemos que há então a figura de um urso que era levantado sobre um dos seus lados e tinha 3 costelas na boca. Depois fala a respeito de um leopardo que tinha 4 asas e 4 cabeças. E por último falava de um animal terrível, né, com dentes de ferro que tinha 10 chifres, certo? Que mais tarde a gente acabou vendo em Apocalipse, que também dá a descrição de um animal com 7 cabeças e 10 chifres, e nós então percebemos que fala só a respeito do mesmo animal, certo? Do mesmo reino. Então nós vemos aqui, como eu disse para vocês, um quadro que fala um pouquinho sobre o que nós estudamos em Daniel capítulo 2 e em Daniel capítulo 7. Certo? Em Daniel capítulo 2, conforme você vai lendo todo o capítulo, só para recapitular, vocês lembram então que o rei teve um sonho. E o rei então, depois de ter esse sonho, disse, eu preciso que alguém, certo? Eu quero que alguém me diga o que é o significado do meu sonho, porque tem um sonho que está me perturbando muito. Então surgiram lá os magos, os encantadores, os conselheiros, e ele falou, olha, tá certo, conta para nós o sonho. Aí ele falou, detalhe, eu não lembro do sonho e eu quero que vocês me digam qual foi o meu sonho. Porque se vocês não disserem qual foi o meu sonho, eu vou matar todo mundo. E aí vocês veem a situação onde que, Daniel ora então a Deus, Deus revela o sonho para ele, e então ele fala que o rei de Babilônia era, na verdade, a cabeça de ouro na estátua, depois dele viria um reino inferior, por terceiro haveria um reino que teria domínio sobre toda a terra, e depois viria um reino feroz, um reino que destruiria todas as coisas. E por último, existiria então um reino dividido, que por mais que tivesse alianças, nunca ia se juntar num só reino, assim como o barro não se mistura com o ferro. E nos dias desse reino dividido, viria então uma rocha, com a visão falava de uma rocha que destruía a estátua, e essa rocha simbolizava então o povo de Deus, com o reino do Senhor que duraria para todos sempre, certo? E no capítulo 7, nós temos aqui algo semelhante também. Falava a respeito do leão, do urso, do leopardo, depois, então, do animal terrível, espantoso, certo? E desses 10 chifres, falava que 3 eram abatidos e levantavam-se um diferente. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero só que vocês lembrem essa situação. Todo mundo conseguiu lembrar bem capítulo 2 e capítulo 7? Tudo certo? Dá para recordar? Não está certo. Hoje nós vamos ler um pouquinho sobre o capítulo 8 de Daniel. Queria que você pegasse a sua Bíblia junto comigo, certo? Nós vamos ler aí o capítulo número 8. Vocês preferem que a gente vá direto para o capítulo número 8 ou a gente pode recapitular um pouquinho do 2 e do 7, se vocês estiverem com dificuldade? E aí, vamos direto para o 8 ou querem recapitular? E aí, ninguém? Então, vamos direto para o 8? Não está certo. Vamos juntos então para Daniel, capítulo 8. O pessoal está afiado já lembra de tudo do 2 e do 7. Vamos continuar lendo então. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, capítulo 8,
certo? Verso 1. Eu, Daniel que estava escrevendo este livro, tive uma visão depois daquela que eu tive a princípio, certo? O que ele está querendo falar? Ele está falando que depois daquela visão que ele teve do capítulo 7, certo? Dos animais e tudo mais, então ele teve uma outra visão depois desta. Quando a visão me veio, pareceu que eu estava na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, que tem a ver com a região da Babilônia, e vi que estava junto ao rio Ulai. E então levantei os meus olhos e vi que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha quantos chifres? E aí, quantos chifres tinha? 2 chifres. Então, nós estamos no verso 3. Eu preciso que vocês acompanhem. Vocês podem pegar ou o celular de vocês ou a Bíblia. A gente está aqui estudando junto. Então, nós vamos lá. Verso 3, certo? Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Prestem bem atenção. Quantas direções nós vimos que o cordeiro dava amarradas? 3 direções. Pensem bem comigo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou descer aqui. Nós estamos vendo esse cordeiro aqui, esse carneiro. Ok? Vocês vão conseguir aí enxergar um pouquinho. Certo? Deixa eu ver se está ligado aqui. Ok. Então, aqui do lado do carneiro, certo? Nós vemos que o carneiro ele tinha 2 chifres. E ele dava amarrada para 3 direções. Certo? Então, dá para ver que vocês conseguem aí acompanhar e ler juntos. Então, esse carneiro ele tinha 2 chifres e ele dava amarrada para as 3 direções, lembrando que um chifre era mais alto do que o outro, certo? Então, só para vocês entenderem. Vamos continuar, então. Depois disso, olha só, continuava, diz assim que não havia nenhum dos animais que podia lhe resistir, não havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Verso 5. Estando eu ainda observando esse carneiro, certo? Eis que vinha um bode do ocidente. Sobre a terra, sobre toda a... Perdão. Vinha eu vou começar desde o começo, verso 5. Estava eu observando e eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, certo? Então vamos ver aqui, ó. Este aqui tinha apenas um chifre. Um chifre notável, certo? Então vamos continuar. Ele tinha então um chifre notável, certo, entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto antes lá diante do rio, e correu com ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu e quebrou-lhe os 2 chifres. Então vamos lá. Este aqui, quando ele ataca em direção ao cordeiro, certo? O cordeiro então quebra os 2 chifres. Deu para entender ali, né? Então, deixa eu marcar com vermelho, que daí o pessoal consegue enxergar melhor. Aí vocês vão acompanhando junto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, nós vemos aqui que ele perde, então, os 2 chifres, enquanto o bode vai em ataque com ele. Até aqui está tudo tranquilo? Desenhando fica mais fácil de entender. Então, vamos continuar lá. Acontece então que o bode ele vem, ele acerta o cordeiro, ele quebra os 2 chifres, certo? Vamos continuar então. Verso 7. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força aconteceu o quê? O seu chifre foi quebrado, certo? Então, nós vemos ali que o chifre, ele é quebrado, ok? Então, vamos continuar aqui, olha só.
E no lugar dele, em seu lugar, saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, nós temos aqui que, então, diante do carneiro, nós temos aqui 4 chifres que surgiram. Certo? Deu para entender? Eu sei que parece desenho aqui, o pessoal já fala assim, parece até coisa que não é de Deus aqui, mas não tem nada a ver, certo? Nós vemos aqui, foi uma tentativa minha de desenhar um cordeiro, um bode aqui com 4 chifres. Olha só, um detalhe que eu gostaria que vocês percebessem. É muito semelhante com as 4 cabeças do leopardo. Você pode falar assim, será que você não está tentando forçar alguma coisa? Calma. A gente vai lendo, a gente vai começar a entender qual que é a ligação do leopardo com os 4 cabeças e do bode com os 4 chifres agora, certo? Vamos continuar um pouquinho mais adiante. Diz assim, ó, e de um dos chifres, verso 9, essa palavra dos chifres não existe, certo? Então, se você quiser, você pode até riscar ali, no hebraico mesmo, essa palavra dos chifres não existe. Só fala assim, ó, e de um deles saiu um chifre pequeno. Só que esse de um deles, em hebraico, está ligado à palavra ventos. Porque diz ali, ó, olha só, vou ler de novo o verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-lhe seu grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre pequeno. Certo? Você pode riscar esse dos chifres e colocar de um deles, ou de uma delas, certo? Eu vou explicar o porquê. Realmente, tem esse de um deles, certo? E geralmente, o pessoal que foi fazer a tradução liga esse deles aos chifres, certo? Mas, na verdade, esse deles, certo, é um artigo feminino, e a palavra feminina que tem ali é ventos, e não a palavra chifres. É por isso que a gente, mais tarde, conforme a gente vai estudando a profecia, a gente vê que está falando a respeito dos ventos e não dos chifres, certo? Porque senão a gente tem uma pequena má compreensão acerca da profecia. Mas vamos continuar. Então, de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, certo? Então, ali diz que de um desses 4 chifres, certo? O que aconteceu? Saiu um outro chifre pequeno. Então, prestem atenção, nós temos aqui os 4 chifres e de um deles sai um outro chifre, certo? E é um chifre diferente, é um chifre pequeno, certo? E olha só, diz assim, olha só como é que a gente começa a ver algumas coisas semelhantes. Vocês lembram que no capítulo 7 também falava de um chifre pequeno, que falava blasfêmias, mas esse vinha do dragão, certo? Mas a gente vai continuar, a gente vai começar a entender um pouquinho mais. Diz assim, ó, verso 10. Este chifre cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, prestem atenção, tem esse chifre pequeno, certo? Em primeiro lugar, esse chifre, certo? Ele atinge, de certa forma, o céu, certo? Ele atinge o céu. O céu e as coisas santas, certo? Então, depois que ele atinge essas coisas, ele também tira o sacrifício diário, certo? Ele também faz algo contra o sacrifício diário. Minha letra está dando para entender mais ou menos? Então tá certo. Tira ali a respeito do sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Então ele deita por terra a verdade. É aí que eu falo para as pessoas que a gente tem que estudar, porque a profecia está falando de alguma coisa que iria derrubar a verdade de Deus por terra. E era por isso que Daniel estava preocupado. Tá certo, sem problemas. Então vamos lá. Continuando aí. Tá muito difícil para vocês lerem aí? Não, tá tranquilo. Pessoal que estiver assistindo aí no celular, depois dá um zoom para ver aí um pouquinho. Tá certo? Então nós vamos continuar aqui. Verso 13.
Depois eu ouvi um santo que conversava com outro santo, certo? Então é mais ou menos assim. Daniel, então, ele sai dessa visão e ele enxerga um anjo conversando com outro, certo? Eu vou fazer aqui um desenho. Eu sei, não tem nada a ver com... Aqui tem um anjo conversando com outro anjo, certo? E um dos anjos pergunta assim: até quando vai durar essa visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual o santuário de Deus é entregue a fim de serem pisados? Até quando vai durar essa mentira? Então é até quando? Certo? E o outro responde no verso 14, até 2.300 tardes e manhãs. Certo? Até quanto tempo vai durar essa mentira? Até 2.300 tardes e manhãs, certo? E ele diz assim, ó, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma aparência, um anjo com uma aparência de homem. Ouvi uma voz de homem entre as margens do rio, o qual gritou e disse assim: Gabriel, dá a este a entender a visão. E aí então o anjo Gabriel vai até Daniel para falar para ele: não, peraí, eu sei que você viu essa visão toda, parece não fazer sentido, mas eu vou explicar melhor a respeito dela. Olha só o que ele diz, a partir do verso 18, certo? Acompanhem juntos. Verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos com o rosto em terra, mas ele, porém, me tocou e me colocou de pé no lugar onde eu me achava. E ele disse: eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Então a pergunta é, essa profecia, ela é sobre a época de Daniel? Não. Essa profecia, ela é sobre, por exemplo, o tempo de Jesus? Não. Embora tenha parte do tempo de Jesus, essa profecia ela estava determinada para o tempo do fim. Onde Deus fala assim, esse aqui é onde nós vamos chegar até o tempo do fim. Não é para os teus dias, Daniel. E ele continua dizendo, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres, vamos voltar, certo? Lembra do carneiro? Então nós temos o carneiro com os 2 chifres. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então nós temos aqui, certo? Eu vou pegar aqui o vermelho, certo? Esses aqui são os reis da Média. Eu não gosto dessa caneta aqui, não. Eu falei, a outra me ajuda um pouquinho melhor. E a da Pérsia, certo? Isso aqui fica aqui um pouquinho mais... Média e Persa. Então nós temos ali o rei da Média e da Pérsia. Continuando. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então nós vemos aqui que é o rei da Grécia. Rei da Grécia. Certo? Continuando. Olha só. O ter sido quebrado, levantando 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Prestem bem atenção. Então, o rei da Grécia, ele vai ser morto, e no lugar dele vai surgir... Vou precisar de um... Voltando aqui. Espera aí. Tá, continuando então, voltamos. O rei da Grécia, certo? Aqui simbolizando 4 reinos, certo? E esses 4 reinos não teriam o mesmo poder e a mesma força deste rei da Grécia. Vamos continuar. Ele diz o seguinte, 23. Mas no fim do seu reinado,
Quando os prevaricadores acabarem, vai se levantar um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Vocês veem que é bem semelhante com a história lá do dragão? Lembra que o dragão fala aqui, ó, ele teria alguma coisa a ver com blasfêmia, ele também perseguiria e destruiria o povo santo, e ele iria mudar as coisas de Deus, certo? Então, essa aqui é as coisas que a gente tinha visto. E esse chifre diferente que surge aqui, ó, que nós estamos falando dele agora, certo? Diz que é um reino, certo? Verso 23 ali e 24, que fala que vai causar muita destruição, assim como o império de ferro, as pernas de ferro. Vai destruir os poderosos e o povo santo. E por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Então fala de alguma coisa que vai deitar a verdade por terra e vai destruir o povo que vive despreocupadamente. Então a profecia fala a respeito de alguém que vai mentir sobre as coisas de Deus e vai destruir aqueles que não se importam, que estão só simplesmente indo, levando como se fosse a mentira como verdade. Continuando, eu vou parar aqui um pouquinho, só para a gente fazer alguns contrastes aqui. Quando a gente vê o primeiro rei da Grécia que realmente levantou o império, vocês sabem que o império levantou-se com Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande veio a falecer, depois foi um reinado muito rápido, mas quando ele veio falecer, os 4 generais de Alexandre o Grande, então, se dividem o reino, certo? Onde nós temos o reino de Cassandro, dos Seleucos, Lisímicos e os Ptolomeus, certo? Então, esses são os 4 reinos que passam a existir depois da queda de Alexandre o Grande. Então, nós vemos aqui, como a gente já tinha visto, que um dos reis aqui é a Média e a Pérsia. Quem toma a Média e a Pérsia mais tarde é a Grécia, certo? E nós sabemos que quem faz essa tomada do poder é sim Alexandre o Grande, certo? Que faz toda a conquista da questão do Oriente lá. E mais tarde nós vemos então que após a sua morte, o reino dele é dividido em 4 grandes generais. Até aqui alguma dúvida? Sim ou não? É complexo, né? Se você é muito estudo de matemática, é muito estudo de história, mas é interessante você ver que Deus ele dá detalhes sobre tudo aquilo que ia acontecer na história muito antes de ela acontecer, porque o livro de Daniel ele foi escrito em volta de, como eu disse para vocês, ali de 550, 530 anos antes de Cristo. E tudo isso aqui vai dando detalhes. O mais interessante, como vocês já sabem, aqui no capítulo 8, ele fala o nome de 3 grandes impérios, dos 4, certo? Nós sabemos que o primeiro aqui é referente à Babilônia. Nós sabemos que o peito e o braço, os 2 lados, assim como os 2 lados do urso, um lado maior do que o outro, fala a respeito da Média e da Pérsia. Lembrando que aqui o urso tem 3 costelas na boca, certo? Da mesma maneira que o carneiro, lembra o carneiro que tem os 2 chifres? Que um era maior que o outro, assim como o urso é levantado por um dos seus lados. Quantos lugares ele dava amarrada? Vocês lembram? Ele dava amarrada em 3 direções. E são as 3 direções exatas dos 3 reinos que a Média e a Pérsia tiveram que destruir para tomar o governo naquela época, que foi a Lídia, o Egito e a Babilônia. Quando os medos e os persas derrotaram a Lídia, o Egito e a Babilônia, então tornaram-se o governo, né, daquela época, o império daquela época. Mais tarde, quem teve domínio sobre todo o mundo, não só por questão de linguagem, como de filosofia, e foi talvez uma das maiores influências no seu governo, foi a questão do governo de Grécia, certo? Quando nós tivemos Alexandre o Grande, Alexandre o Grande e os quatro generais que vieram após ele. E por fim, o quarto reino, que se diz ser o 4º reino feroz, mais tarde nós vamos estudar junto em Apocalipse para entender mais sobre as provas que dizem que reino é esse, mas é claro, pelo curso da história nós sabemos que o reino que veio, que destruiu todas as coisas e que mudou muito e fez isso com um viés religioso ao invés de um viés político, foi Roma, certo? Então nós temos aí 4 reinos, onde nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, os gregos,
depois Roma e, por fim, o reino dividido, certo? Que vai se tornar ali a primeira parte da Europa, ok? Até aqui tem muita dúvida? Deu para entender? Deu para entender? Então tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que é muita informação, ok? Eu vou paralisar o nosso estudo aqui. Eu penso que até aqui, se tiver alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta, algo a esclarecer, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Não? Pode falar, pode falar. Certo. Qual é a pergunta? Por que diz que um reino, certo, tem 2 chifres, o reino da Média e da Pérsia, certo, e um deles é maior? Porque, na verdade, fala a respeito de uma aliança, quando os medos e os persas estiveram juntos. Embora os medos fossem um reino grande e tudo mais, mas quem era o verdadeiro império naquela época foi os persas. Então, embora eles tivessem tido essa aliança, mas o reino que dominava com maior soberania eram os persas. Certo? Exatamente, a época ali de Xerxes, isso mesmo. Então, por exemplo, quando a gente vê ali filmes como 300, entre outras coisas, é quando o povo, né, persa e os medos se juntam e tomam toda aquela região da península. Então, é essa fase aí que a gente vê da história. Alguma pergunta a mais? Não? Alguém pode perguntar, fazer o seguinte: e o que isso tem a ver com as 70 semanas que nós estudamos ontem? Certo? Lembra que nós tínhamos 2.300 tardes e manhãs. Dessas 2.300, Daniel não tinha muita ideia de por onde começar. E aí no capítulo 9, Deus, lembra que a gente leu no capítulo 9, quando ele vai revelar para Daniel a respeito da visão do capítulo 9, ele diz o seguinte no verso 20. Vamos comigo lá em Daniel, capítulo 9, verso 20. Vou botar aqui Daniel 9, 20. Olha só o que ele diz assim: falava eu e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, lançava minha súplica perante a face do Senhor. Verso 21, falava eu, digo, ainda na minha oração, quando Gabriel, mais uma vez, que eu tinha observado na minha visão no princípio. Que visão é essa no princípio? Lembra que a gente acabou de ler no capítulo 8 que Daniel tinha falado com Daniel? Que Gabriel tinha falado com Daniel? O anjo Gabriel foi quem revelou para Daniel a primeira visão, do capítulo 8. E agora ele vem falar mais um pouco a respeito dessa visão. Ele diz assim, continuando. Ele falava eu, digo na minha oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. E disse, Daniel, agora sai para te fazer o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim aqui te declarar porque você é muito amado. Considera então, pois, e entende a visão. Lembra que Daniel, no capítulo 8, no final do capítulo 8, ele disse, eu queria entender, mas não conseguia entender. E agora vem de novo o anjo e fala, entende mais algo sobre a visão. Eu vou dizer para você, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar as transgressões e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça e tudo mais, como eu tinha falado para vocês no estudo de ontem. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar em Jerusalém até o ungido e tudo mais. Então a gente estudou aquelas 70 semanas, mas este aqui, peraí. Este aqui é o princípio, certo? O princípio aqui, o início, são as 70 semanas. Que nós já descobrimos que eram 490 dias, que, segundo a profecia, eram entendidos como 490 anos. Certo? Deu para entender? Então, para quem não entendeu, 70 semanas, é só você fazer assim. Se é 70 semanas vezes 7, certo? Você vai ter 490, certo? Só você fazer o seguinte, 7 vezes 7 vai dar 14 e traz o 0, certo? Perdão, 7 vezes 7 não vai dar 14 não, vai dar 49. Então, nós temos aqui 49 e aí vem o 0, certo? Nós temos 490. Então, dos 490, a questão é 2.300 menos 490
Quanto que sobra? Isso, é porque lembra como eu tinha explicado para vocês, ela é dividida. Ele fala mais ou menos assim, ó. Ele fala a visão geral primeiro, mais ou menos como é que eu posso falar? Um padrão de que os hebreus utilizam. Eles falam mais ou menos assim, eles te dão um resumo do tudo e depois na continuação eles vão quebrando essa por partes. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, vou voltar de novo com vocês. Capítulo 9. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar ao fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então preste bem atenção, ele deu um resumo. As 70 semanas, elas são para o quê? Para expiar a iniquidade. Só segura esse, expiar a iniquidade. Vamos ver onde é que vai se dar lá na frente. Olha só. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungida ao príncipe serão 7 semanas e 62 semanas. As praças e até aí são 69, 7 e 62. Vamos continuar. Verso 26, depois das 72 semanas, das 62 semanas, será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Vamos verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que é a semana que falta para bater 70. E aí ele fala, na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então ele quebra, ele fala de novo daquelas 70 semanas, ele divide em 3 partes, como nós estudamos no estudo de ontem, ele divide em 7, depois 62 e depois a última. E na metade da última semana, certo? Aqui ele fala aqui, ó, por exemplo, nós temos o primeiro 7 são 49 anos, que são da ordem de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém até a conclusão da restauração dos muros. Aqui nós temos 7 semanas. E depois são mais 62 até o ungido ao príncipe, que seria o batismo de Cristo Jesus. E depois teria mais uma semana de aliança, mas no meio da semana, ou seja, com 3 anos e meio, que é a metade de 7, teria então o cessar dos sacrifícios, que foi a morte de Cristo. Entende? É bem bonito porque mostra com muita exatidão matemática, é muito bonito para quem gosta. Você fala assim, é óbvio que a gente vê com as profecias, nós conseguimos ter uma base racional da nossa fé. É por causa dessas profecias que, por exemplo, Isaac Newton se converteu. Isaac Newton ele tem um livro que ele escreve sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, e esse foi um dos livros dos quais fez com que eu abraçasse o cristianismo mais tarde. Eu falei, caramba, isso é muito mais incrível, é muito mais real do que eu de fato imaginava. Então a gente acha que na Bíblia não fala muito a respeito de história, mas aqui nós temos provas bem contundentes do que a gente está falando. O próprio texto traz revelação, o próprio texto fala a sua explicação, e nós conseguimos encaixá-la de forma fantástica no meio da história. Certo? Até aqui alguma dúvida? Só ficou a pergunta, quanto que é 2.300 menos 490? Eu vou fazer o seguinte, vamos tirar... Oi? 1.810. Por quê? Eu vou tirar esse 3 desse 4, vai sobrar aqui 190. Então eu preciso tirar 190 de 2.000, certo? Vamos tirar 200 e depois a gente adiciona 10, certo? Então se eu tiro 200, fica 1.800, mais 10... Então fica 1.810. Deu para entender a matemática? Quase. Mas deu para pegar a ideia. Então nós temos aqui, ó, nós vimos lá na profecia que o final das 70 semanas, certo? Vai sair quando? No ano 34, certo? Então nós temos 34 mais 1.810. Então diz aqui que alguma coisa sobre a restauração do santuário seria restaurada em 1844. Então, algum evento aconteceu em 1844 que trouxe, então, a purificação do santuário de alguma forma. E nós vamos estar falando mais sobre isso no estudo de amanhã. Certo? Então, eu espero aí que deu para entender. A gente para no ano de 1844 para entender o que tem a ver com a restauração do santuário, a purificação do santuário, e o que tem a ver com o tempo do fim a partir desta data. Certo? Nós vamos estar
continuando nosso estudo aí, para quem está acompanhando. Eu sei que é bem difícil, bem confuso, ainda mais para quem não estudou o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel. Fica o convite, vai lá, estuda, procura, tem o site, né, bibliafácil.com, você pode encontrar lá estudos de Daniel e Apocalipse. Você também pode acompanhar o canal, porque com o futuro a gente também vai estar apresentando aí cada vez mais estudos com mais detalhes a respeito dessa profecia. Tá certo? A pergunta que fica é quantos entendem aqui que é realmente importante a gente continuar estudando as profecias? Se você tem esse desejo de estudar mais as profecias, lembre, é um objeto de estudo, não é um livro que você só lê e entende, você precisa estudar, rever, meditar e esquadrinhar as escrituras, assim como Cristo Jesus nos diz, certo? Então nós vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus nos ajude a entender cada vez mais e nos preparando para amanhã, porque amanhã nós temos mais um estudo. Amém? Oremos juntos. Querido Deus, nosso grandioso Pai, obrigado mais uma vez por teu santo dia, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Obrigado pela revelação que o Senhor nos dá através das tuas escrituras, pela profecia que o Senhor deixou a respeito do tempo e de todos os reinos, o que iria acontecer, Pai. É fantástico observarmos que um livro que foi escrito na época do Antigo Testamento tem tantas informações até uma data muito recente. E para que a gente possa entender mais, Pai, nós clamamos para que o Senhor envie o Espírito Santo, porque sabemos que sem a Tua guia é impossível entender as Escrituras. Por isso clamamos para que o Senhor continue nos ajudando para que venhamos a entender a Tua vontade e não a nossa. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e vejo vocês amanhã.